Já estão em vigor as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 em todo o estado, válidas até o dia 17 de maio. Santa Catarina recebe o primeiro lote de vacinas da Pfizer-BioNTech. Receita Federal apreende quase meia tonelada de cocaína no porto de Itapuá, litoral norte do estado. No esporte, Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio de Portugal, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. E tem ainda o empate entre Avaí e Brusque no jogo de ida pela semifinal do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade de hoje começa com as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 que já estão em vigor até o dia 17 de maio em todo o estado. Os eventos foram liberados com restrições de acordo com os níveis de risco para a Covid-19. Para as regiões de risco gravíssimo, o transporte coletivo em todos os níveis pode funcionar com 50% de lotação nos ônibus. As casas noturnas podem funcionar das 6 da manhã às 11 da noite, com ocupação de até 100 pessoas. Bares e restaurantes podem abrir entre 6 da manhã e 11 da noite. Eventos sociais devem ser realizados entre 6 da manhã e 11 da noite, com até 80 convidados. Os eventos corporativos têm o mesmo horário e ocupação de até 100 convidados. Para as regiões de risco grave, a lotação do transporte coletivo pode chegar a 70%. Os bares e restaurantes seguem com o mesmo horário de abertura e fechamento. Nas casas noturnas, a lotação passa para 150 pessoas. Nos eventos sociais, ocupação de até 100 pessoas. Nos corporativos, a ocupação aumenta para 200 convidados. Podem funcionar em todos os níveis de risco entre 6 da manhã e 10 da noite, academias e centros de treinamento, cinemas e teatros, circos e museus, igrejas e templos religiosos, piscinas coletivas e clubes sociais e esportivos, parques temáticos e zoológicos, lojas de conveniência, confeitarias e cafeterias, além das áreas de uso coletivo de hotéis. Os supermercados podem fechar às 11 horas da noite, mas o acesso fica restrito a apenas 2 pessoas por família, em metade da capacidade. Nas áreas públicas como parques, praças e praias não houve alteração. É permitido permanecer nestes locais, mas a concentração e a aglomeração de pessoas seguem proibidas. Bom, essas medidas valem de acordo com a classificação de risco para o coronavírus, que foi atualizada neste fim de semana. Vamos ver no mapa do telão do Band Cidade. De acordo com esse novo mapa, apenas a Grande Florianópolis, que aparece em laranja, é a região que está em risco grave. As demais áreas, todas na situação de risco gravíssimo, cor vermelha. Entre elas, Laguna, Médio Vale e Oeste, que estavam no risco grave semana passada e voltaram para a pior situação, risco gravíssimo. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do Estado, a piora no quadro dessa classificação aqui em relação à semana passada veio com um aumento nos índices de transmissibilidade, ou seja, houve aumento de casos. E a semana começou com 46 mortes registradas nas últimas 24 horas de pessoas que perderam a vida para o coronavírus. Os dados aqui no telão do Band Cidade mostram que chegou a 13.674 o total de catarinenses que morreram vítimas da doença desde o começo da pandemia. 1.670 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, portanto, chegou a 893.367 o total de casos no estado, com 861.452 pacientes recuperados da contaminação. 18.241 casos seguem em acompanhamento. 92,3% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 83 vagas disponíveis. 28 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI. Vamos falar de vacinação agora. Santa Catarina recebeu nesta segunda-feira o primeiro lote de vacinas da Pfizer. Também chegou ao estado hoje um lote de imunizantes da AstraZeneca. Ao todo, Santa Catarina recebeu 17.550 doses da vacina fabricada pela Pfizer. O lote chegou a Florianópolis no começo da tarde. Do total, 10.530 ficam na capital e 7.020 vão para São José. As duas cidades são as únicas do estado com estrutura para a armazenagem destas doses. Este lote da Pfizer vai ser usado na imunização de pessoas entre 60 e 64 anos, trabalhadores da saúde, policiais e bombeiros. Santa Catarina também recebeu nesta segunda-feira 232.750 doses da vacina da Oxford AstraZeneca. As vacinas da AstraZeneca vão para a rede de frio da Vigilância Epidemiológica Estadual para distribuição às regiões de Santa Catarina.
E nesse fim de semana, o Centro Islâmico de Florianópolis contra a Fome realizou uma ação beneficente bastante importante. Comunidades da capital foram beneficiadas com a entrega de cestas básicas. Foi a segunda vez que o Centro Islâmico fez essa ação durante a pandemia, com o patrocínio do governo do Kuwait, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e doações da comunidade muçulmana da capital. Foram distribuídas 450 cestas básicas para instituições de caridade dos municípios da Grande Florianópolis e mais 100 unidades para Criciúma, no sul do estado. Entre elas, a Casa de Nazaré, em Biguaçu, o Instituto Liberdade, Escola Olodum Sul de Florianópolis e São José, Mesquita Palestina em Criciúma, Refugiados Sírios de Florianópolis e São José e diretamente para mais de 50 famílias em estado de necessidade. Agora, o grupo está empenhado em promover mais ações beneficentes e sociais na região. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Hora de saber os destaques da edição desta segunda-feira com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, muito boa noite. No Jornal da Band de hoje, vocês vão ver que começaram a ser distribuídas doses da Pfizer nos estados. O governo já está negociando a compra de mais 100 milhões de doses. Também teve distribuição de mais doses da Coronavac, o que fez com que os estados onde estivesse faltando dose para a segunda aplicação já começassem a normalizar essa distribuição. A gente também vai falar sobre o caso Henri. Tem novidades. A mãe, Monique, e o padrasto, Jairinho, vão responder por homicídio duplamente qualificado, com uso de tortura e a impossibilidade de defesa da vítima. Tudo isso e muito mais a partir das 7h20 no Jornal da Band. E a seguir tem análise política aqui no Band Cidade com Roberto Azevedo e veja também. Receita Federal apreende carga de cocaína no porto de Itapoá, litoral norte do estado. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. Band Cidade. Oferecimento